Olá! Este vídeo dá continuidade ao anterior, no qual tratei da felicidade sob a ótica de Aristóteles, e faz parte do projeto de realizar uma história concisa da felicidade. Neste momento, tratarei da questão sob a visão de Epicuro, que nasceu em 341 a.C. e morreu em 270 a.C. O seu pensamento, de Epicuro, ganha relevância no contexto de mudanças no mundo grego ocorridas no final do século IV a.C. e início do século III a.C., tanto no aspecto político, econômico, quanto no social. Que mudanças foram essas? Foram aquelas iniciadas com a ascensão, queda e fragmentação do Império Macedônico e com a morte precoce de Alexandre Magno, que ele nasceu em 356 a.C. e morreu em 323 a.C., com apenas 33 anos de idade. Aqueles acontecimentos provocaram mudanças significativas na vida daquele povo, até que a consolidação do Império Romano por toda aquela região acontecesse, até aquele período, aquela fase em que o Império Romano dominou toda aquela região. E foi nesse período, denominado de helenístico, que poderemos observar o desmantelamento das cidades-estado, em que características da vida política e social eram a autonomia, proteção ao cidadão, como vimos tão fortemente no vídeo em que abordo esse tema em Sócrates. Com as fissuras provocadas naquela sociedade em que passou a prevalecer um império imenso, multicultural, urbano e formado por uma variedade de situações, uma nova realidade se apresentava para aqueles homens e aquelas mulheres. Vários estudiosos do assunto entendem que essa nova condição provocou um sentimento de impotência e de indefinição cultural, o que abriu espaço para filosofias como o epicurismo e o estoicismo se desenvolvessem. Como sabemos, experiências novas exigem novas justificativas para o mundo em que se vive, e foi o que aconteceu. Surgiu o estoicismo e surgiu o epicurismo, justamente nessa abertura, diferente desse mundo cultural. O epicurismo ele foi iniciado por Epicuro, nascido na ilha de Samos, em 341 a.C., e morreu em 270 a.C. Ele reunia seus discípulos em uma casa denominada O Jardim, que ficava em Atenas. Tanto Epicuro quanto Zenão, eles queriam contribuir para aliviar o sofrimento humano frente aos novos tempos. Se o mundo externo era caótico, apresentava-se caótico, eles passam a ensinar que as pessoas poderiam ter controle interno sobre as próprias vidas, a ter autossuficiência e, dessa maneira, adquirir autonomia para construir a própria felicidade. Epicuro explica que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. E faz parte desse processo o conhecimento da física, do funcionamento do universo. Segundo ele, o universo é constituído por combinações de matéria e vácuo, átomos e vazio. Ele defende também a existência dos deuses, mas a constituição do mundo e a vida dos homens não fazem parte das ocupações dos deuses. Eles vivem apartados dessas questões.
E para exemplificar o que eu estou afirmando, eu quero ler neste pequeno livro, Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, na página 26, o que Epicuro diz sobre este assunto. Ele diz: os deuses, de fato, existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é que rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízes do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam convivência com os seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Então, esse trecho da carta ao Meneceu esclarece a visão de Epicuro acerca da existência e da ocupação dos deuses. Continuando, Epicuro entende que nossas sensações são fontes da nossa experiência, bem como origem do bem e do mal que nos acontecem. Mal interpretado, Epicuro não foi defensor do hedonismo, como vulgarmente se costuma dizer ou atribuir. Vamos voltar novamente ao seu texto em Carta ao Meneceu, a Meneceu, na página 43. Epicuro diz o seguinte: quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. Então, como nós podemos constatar, esse louvor, essa defesa do prazer, não é da maneira como se vulgarmente se atribui a Epicuro o prazer pelo prazer. Continuando. Para Epicuro, o prazer é entendido como a ausência da dor física, que é a aponia, e a ausência da angústia mental, ataraxia. Para alcançá-los, ele recomenda a sobriedade, a prudência, o conhecimento do mundo e de nós mesmos. Grande parte do que nos ocorre é por não nos dedicarmos a controlar nossos desejos. Não nos dedicamos a avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena na relação com a satisfação dos nossos desejos. Segundo Epicuro, essa avaliação sincera dos nossos impulsos nos ajuda a adquirir a saúde do corpo, a ter paz de espírito e construir uma vida feliz. Volto a afirmar, para ele, é indispensável conhecer o funcionamento do mundo para nos libertarmos do medo. Por exemplo, dos medos, dos trovões, dos fenômenos que acontecem do mundo, que nada tem a ver com o castigo dos deuses.
Essas preocupações existem só nas nossas cabeças e nos subjugam. Conhecer a física de funcionamento do mundo nos afasta das superstições. Epicuro defendeu a proximidade com a filosofia. E sobre o tema, encontramos também na Carta da Felicidade, ou Carta a Meneceu, a seguinte exortação. Vamos aqui à página 21. Epicuro diz assim: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz, né? Então, ele defende a proximidade com a filosofia. Isso significa a proximidade com o conhecimento, a proximidade com a ciência, a proximidade com o conhecimento de si, né? Então, dessa forma, com essas informações, nós ficamos por aqui, neste vídeo, sempre com a expectativa de que o conteúdo tenha sido útil para a nossa vida. Acredito que a proximidade com o conhecimento e as artes contribuem para se ter uma vida mais potente. Ajudem o canal Poética e Filosofia a se desenvolver. Não deixem de compartilhar o vídeo e de acionar o sininho. Até o nosso próximo encontro.